Voltamos com a segunda parte da live, porque tá bom esse negócio hoje. Vamos fazer corujão das lives, gente. Boa noite. Sua mala de novo. É, e aí eu tava falando dessa questão da esperança. É bem difícil a gente pensar nisso, né? E aí, como hoje a gente vive. Isso tudo tem que falar, TV é do rural, gente. Então, um monte de gente vive na cidade. O fato de viver na cidade, você se afasta bastante da sua família dependendo do lugar. A maioria das mulheres que eu atendo, grande parte, elas estão fora do Brasil porque o marido foi trabalhar, né? Ou porque foi tentar a vida fora e construir família, ou porque o marido foi transferido e tá trabalhando fora, né? E aí não tem rede de apoio nenhuma, ou mesmo aqui, né, no Brasil, às vezes muda de cidade e tal. E aí vão procurar essa rede de apoio nos grupos, né, maternos, e que faz muito sentido a gente fazer isso, é óbvio, né? E aí, foi o que eu falei, nesses lugares é onde você é ensinada a ter menos esperança ainda. Então, se ela tá com um fôlego querendo viver isso de uma forma diferente, ela vai para esse lugar e nesse lugar é que vai diluir o restante que ela tem. Então, se ela já vem com essa carga que já vem dela, não dela própria, né, mas do todo o contexto aonde ela está inserida, né? A gente também vem num contexto onde você acredita em Deus, mas é agnóstico que fala, né? Você não, tipo, acredita na luz, no universo, em tudo. E aí não tem uma prática frequente de religiosidade. E eu vi que isso, o quanto que é importante, não só para te aproximar de Deus, nem isso, porque não é lá só, né? Você precisa de outros quesitos. Mas já vem isso. Então, a gente está falando com uma população que tá sem, né? Vem nessa desesperança, e aí elas vão procurar dentro desses grupos de apoio um fôlego de esperança, porque você só vai procurar um grupo de apoio porque você tem esperança em alguma coisa. Senão, você ia falar, não, deixa eu me virar aqui sozinha, vamos ver o que dá nisso, né? Por uma fragilidade emocional, por várias coisas que podem procurar. E aí, na hora que procura lá dentro, o que acontece assim, ó, não, é isso mesmo. Não é só que é ruim, porque não é bem isso que fala, mas há uma ideologia, um monte de coisa que a gente sabe que tem dentro, né? Vou ficar falando sobre isso também, não sei se acho que não cabe, mas aí mina mais ainda a esperança. Que mina, o que tinha que ficar bom não fica. É impressionante. E aí vem cada vez mais gente continuando construindo essa desesperança, essa desesperança. E, e aí, graças a Deus que a gente tá aqui, né, pra dar esse fôlego, né, trazer as boas novas. Quando eu comecei com o meu Instagram na maternidade, quem for lá pra baixo, há 3 anos atrás, vai fazer 3 anos, agora é dia 30 de janeiro, onde eu me enfiei, falei, trabalhando com maternidade, eu faço, né, eu trabalho com adulto também, criança, mas maternidade em si, eu coloquei assim, boas novas. E quem traz a boa nova, né? Cristo, quando nasceu, traz as boas novas. E há 3 anos atrás, não era isso nem que eu estava pensando. Mas eu falei assim, quando eu mudei, né, o perfil, eu falei, trago boas novas. E aí depois que eu fui me ligar, quando eu estava estudando, e aí quando eu escutei na missa do Natal, porque teve o advento, né, do Natal, as coisas, tudo. E eles falaram da boa nova. E aí eu falei, gente do céu, olha que coisa, né? É, e a gente precisa levar essa boa nova, porque falando das virtudes, da esperança, isso é uma boa nova, né? Calma, tem chance, tem respira, dá para fazer mais coisa, né? Se acalmem, né? Tenha essa mansidão, porque a mansidão é só na esperança mesmo. Tem vezes que o caos, eu tô tentando procurar o carregador do meu celular. Tá acontecendo, mas só realmente a mansidão é que faz com que a gente, né? A esperança dá essa mansidão da gente esperar não passivamente, mas que algo vai mudar.
Então, e eu acredito que o Viktor Frankl deveria sentir isso lá dentro, né? Não sei, porque judeu também, né? Depois eu sei que ele mudou, né? Não sei como é que É. era isso, né? Mas, Franco, ele fala, né, que sustentava ele, muitas pessoas lá, era essa esperança de o que fazer quando sair daqui. Tem algo a ser feito ainda. E assim, ele diz, quando a gente é posto duramente à prova, não é à toa, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Franco, ele precisava contar o que ele tinha vivido, né? Ele precisava uhum, sobreviver ao campo de concentração para dizer, olha, o pior que seja, por pior que seja, você tem a liberdade de escolher como é que vai passar por isso. Então, ele diz, a liberdade última do homem é escolher. Escolher o que fazer com a própria vida. Né? Então, assim, ele pensava, por exemplo, não, eu tenho que escrever meu livro, eu tenho que escrever minha teoria, eu tenho que mostrar para as pessoas que uhum, eu sobrevivi, né? E isso, ele foi sobrevivendo alimentando a esperança. E assim, mesmo que ele tenha perdido toda a família lá, né? Para quem não sabe, Frank foi com os pais e com a recém-esposa. Eles não tinham nem um ano de casamento, recém mesmo eram meses. E ele perdeu todos no campo de concentração. Ele chegou a ver o pai dele agonizar, né? Quase os últimos uhum. dias do pai. Pode continuar falando, mas eu vou pegar meu carregador, mas pode continuar falando, já volto. Então, pessoal, foi isso, né? Não vou me alongar na história de Frank, né? Depois a gente pode até falar em uma live, mas só Sim, para dizer que ele perdeu a família toda, ele podia dizer, agora não faz sentido mais, eu não vou ter quem me esperar lá. Mas a família dele não se resume à família dele, né? Existem outras pessoas que precisavam da vida dele, né? E aí também a gente vai alimentando isso na nossa relação de maternidade, de pai e filho, né? Mãe e filho. Existe um mundo para além dos nossos filhos, né? É, assim, e os nossos filhos, eles têm que haver um mundo para eles além dos pais. sim. Então, por que que é grave quando eita, chovendo. Por que que é grave quando os pais querem segurar muito os filhos em casa por muito tempo? Não. Para que morar fora, sozinho, né? Mora com a gente. E como é também complicado, né? O pai e a mãe serem levados para dentro da casa dos filhos depois de casados, né? Enfim, por mais que seus pais tenham, a não ser um caso extremo, more perto, mas não more junto, né? Porque são vidas diferentes, né? E muitas vezes nessa relação de pai, mãe e filho, os filhos querem tomar as dores dos pais, querem se meter no casamento que não tem a ver com eles, né? Casamento é dos pais da gente, não é da gente. Né? Se a gente começa a tentar interferir numa coisa que não nos diz respeito, a gente começa até a absorver isso para dentro dos nossos relacionamentos. Então você olha assim, não, eu não vou me casar porque eu não quero ter um pai assim, ou uma mãe assim, né? Mas é outra história, gente. Isso é a história deles. A sua história é outra. Como o Franco disse, você tem liberdade de escolher, né? Muitas vezes a gente vai olhar para nossa realidade como pais ou filhos e vai dizer, não, isso é o que eu não quero para mim, né? Eles são exemplos do que eu não quero. Fazer o quê? Né? Mas eles pelo menos existem para você saber o que você não quer. É. Então, assim, é, é, voltando para a esperança, né? Então, a esperança, ela vai ajudar a gente a ter essa serenidade diante da morte, saber que é a morte que dá sentido à vida e que a gente tem que, todos os dias a gente vive uma pequena morte quando a gente vai dormir, né? Se você ainda não pensou nisso, você pode não acordar no outro dia. Então, por isso que você tem que acordar hoje agradecendo, dizendo que bom que eu tive uma nova chance e hoje é o dia para fazer o meu melhor. Então, se Uhum. amanhã eu não morrer na minha melhor versão, que é o meu eu ideal, eu vou ter morrido na minha melhor versão hoje. Eu, pelo menos, fiz uma coisa que eu tinha que fazer da melhor forma. Sei lá, eu peguei e sentei com meu filho por 10 minutos, depois de ter chegado cansado do trabalho, em vez de eu pegar e dizer, ah, que bonitinho, e ficar botando ele no celular para assistir,
um videozinho no YouTube, entendeu? Não importa, gente. Se você fez alguma coisa que você devia fazer bem feito, você já fez aquele dia valer a pena, né? Enfim, eu não vou me alongar nisso, mas só para dar um exemplo para vocês, que realmente são nas pequenas coisas que a gente cumpre o nosso dever, né? Às vezes os casais, os pais ficam esperando um momento ideal, dia de ir no parque de diversões, né? Ou então, dia de fazer um jantar maravilhoso, mas isso você pode fazer todo dia dando atenção para as pessoas apenas, sendo presente, né? Enfim, Presente. pai, você fazendo algo pela sua esposa, né? Enquanto ela está ali atarefada, cuidando do filho, né? Esposa, apesar de você estar ali na loucura de cuidar do filho, sei lá, bota uma louça bonita, pelo menos, no jantar, né? Passa um batom, gente, não custa nada, né? A gente passa horas nas redes sociais e não tem 10 minutos para ajeitar um cabelo, né? Pra fazer uma coisa diferente. Tem, gente, assim. Então, a gente começar a prestar atenção nesses pequenos detalhes que fazem a diferença. E para terminar o tópico da esperança e passar para a maternidade, né, ainda sobre a paciência, a esperança ajuda com que a paciência seja levada a um patamar tão alto que você seja capaz de suportar a pior dor possível, né? Os pais, eles deixam de comer para dar comida para os filhos, né? Enfim, os pais chegam a pedir a Deus para que levem eles, mas deixem os filhos, né? Eu atendo uma mãe que ela disse para mim, né? No dia que eu soube, ela infelizmente teve uma notícia muito ruim sobre o filho. Ela disse, no dia que eu soube, eu amo tanto meu filho que eu disse, meu Deus, por que o senhor não me levou? Eu preferia morrer do que ver meu filho passando por isso, né? Gente, eu acho que eu vou fechar a janela, né? Deve estar dando para ouvir bastante a chuva. Só fechar aqui. A chuva é boa, né? Mas na live. Vida real. Isso é vida real, não? Isso é. Acaba a bateria Mas você quase. tá vendo que a gente tá feliz, a gente tá. Não tá dizendo, ai, que droga, foi chover logo agora na hora da live para eu levantar e todo mundo ver que eu tive que levantar para fechar a janela. Não. Pois E é. tem a ver com a maternidade real, né? Ai, que droga, esse menino que fica golfando aqui. Né, gente? É a vida, né? Bom, Uhum. então, essa questão da paciência ser elevada ao ponto da gente suportar as piores dores, eu já me lembro logo da maternidade, né? Os desconfortos que a mulher sofre, né? Fica inchada, é um peso muito grande, nenhuma posição dá certo, o sono não é mais o mesmo, nenhuma roupa cabe, né? A locomoção fica prejudicada. De repente você precisa para todo canto ir com alguém, porque você fica, né, mais frágil, tem que Fica ter mais alguém frágil, sim. Tem que ter para alguém. a gente fica mais forte e fica mais frágil ao mesmo tempo, É. né? Isso é muito interessante. Para E conseguir, também na a verdade, dor. ficar forte internamente, você acaba fragilizando, porque uma mama grávida ela é lenta, né? Teve uma vez que eu tava vendo o Fernando Conrado, não sei, você conhece ele, Fernando Conrado? E ele fez uma sequência, na verdade, falando sobre essa questão da antropologia biológica, né? Dos homens, mulheres e tal. Mas uma coisa assim que me chamou muita atenção, que ele falou que isso estava, né? Por que que a gente teve, na verdade, essa seleção, né? Do macho alfa, e ele fala do beta, né? Depois ele desenrola tudo isso. Mas a coisa que mais me chamou a atenção, que eu falei, meu, isso faz muito sentido, é quando ele fala que não teria como a mulher ser essa alfa, né? Uma porque a mulher não planta semente, ela que recebe a sementinha, mas é porque quando ela tá grávida, ela fica num estado de vulnerabilidade tão grande, que isso lá nos primórdios da África, essas coisas todas, né? Se vocês forem ver, ela era uma presa fácil para um leão, para um rinoceronte, né? Por qualquer coisa. Por quê? Porque ela é lenta, ela tá. Então o que ela precisa?
ela precisa de alguém que cuide dela. E quando você falou isso, eu lembrei, porque isso é, se, isso é biológico da mulher. Ela precisa ser cuidada, ela precisa, inclusive, se deixar ser cuidada nesse momento, né? E ser cuidada não é que ela é uma inútil, é porque ela tá no momento onde ela precisa. Tanto que é assim, tem mulher que vão fazendo os exames do pré-natal e quando ela vê, ela tá um bagaço, né? Tá com ferro lá embaixo, sem vitamina, os cabelos, né? Mas o bebê tá ótimo, tá ganhando peso, tá crescendo e tá tudo. Por quê? Porque tudo que é dela é pra ele naquele momento. Então, realmente, ela fica forte internamente para conseguir, né, gestar, mas fora, se acontecer um incêndio, ela não vai conseguir correr. Não vai, porque ela tá grande, porque ela tá lenta, porque ela tá sonolenta, né? O pensamento dela já não é mais o mesmo, ela não responde da mesma forma. Porque tem algo que é principal dentro dela que tá indo para esse lugar. Então, isso é muito interessante de falar da fragilidade. É uma fragilidade, inclusive, biológica, não é emocional só, né? É biologicamente ela precisa de ajuda. Precisa. E essa mulher que não tem essa ajuda por achar que não precisa dela, provavelmente quando o bebê sair, ela vai receber a maternidade de uma forma muito mais impactante, né? Porque ela achava antes que ela era tão capaz, e quando o bebê chega, ela se sente incapaz, né? Bem incapaz de cuidar dele. E é normal se sentir incapaz, é claro que é, porque realmente a incapacidade não é burrice, né? É falta de capacidade. Capacidade a gente só tem o quê? Aprendendo, do único jeito. Então, se sentir incapaz não é ruim, né? Assim, não é pejorativo. Você é incapaz, realmente, incapaz de cuidar desse ser humano. Você vai aprender a cuidar dele, aí você vai se tornar capacitado, uma pessoa capacitada a cuidar. E se ela não se torna esse ser humano um pouco mais, né? Essa pessoa que acho que é o que você falou da questão da mansidão e da humildade. Eu acho que é muito isso. Essa humildade de se colocar nesse lugar, porque aí o que vem, você não vai ficar toda hora, porque eu não sirvo pra nada, porque eu não sei nada. Você não fica assim. Porque você se coloca num lugar desse otimismo de falando, não, eu não sei, mas eu vou aprender. Então eu vou estudar, eu vou ler, eu vou perguntar, eu vou me capacitar. E aí que vai ajudando. Por isso que as mães também que estudam como ajudar os filhos, desenvolvimento, a gente tem um fio de esperança. Então elas que estão aqui vendo isso dá né, uma esperança, porque pelo menos a gente sabe que elas não estão nesse lugar onde soberanas, né? De saber tudo, e nem naquele lugar de vítima, que eu não sei, é assim mesmo, deixa passar, porque tudo é natural e tudo vai acontecer sem eu precisar me esforçar. Então isso é muito rico, porque pelo menos quem escuta vai conseguir assimilar alguma coisa dentro disso que a gente está falando, né? E você falou dessa humildade, né? Que é falsa humildade, você ficar só, ai meu Deus, eu não consigo, eu sou incapaz. Isso, na verdade, é uma vaidade, né? Disfarçada de humildade, né? Não, eu estou reconhecendo aqui a minha miséria, né? Não, gente, você está querendo chamar a atenção para você do quanto você é ruim, né? Oh, meu Deus do céu. Isso dá uma live, né? As É, máscaras de virtudes, máscaras de virtudes para coisas que não são virtuosas, né? Mas eu é, vou entrar na maternidade agora, né? Até que vamos lá. enfim. Ó, primeiro eu quero que vocês pensem. Pensem a imagem que vocês têm de maternidade, tá? A representação que vocês têm, certo? Então, assim, a primeira coisa que eu vou dizer é que não tem como você reconhecer a maternidade como um bem se você não enxerga a beleza nela. Se a gente for ver, gente, uma das coisas mais bonitas da vida é uma mulher grávida. Sério, né? É muito bonito. É uma coisa assim que você olha, se você souber realmente dar o valor que é gerar uma vida, você olha e não tem como você não alimentar a esperança também, porque é belo, né?
a gravidez é muito bela. Então, se você não enxerga a beleza, você não vai enxergar um bem na maternidade. Então, assim, primeira crítica que eu vou fazer à maternidade real é que a maternidade real enfeia a maternidade, torna a maternidade uma coisa feia. Então, assim, não tem como ter esperança na maternidade se você olha para ela como uma coisa feia, porque a beleza, ela alimenta a esperança. Então, se você olha como uma coisa feia, você não vai querer ser mãe. E ser mãe é uma vocação da mulher. Mesmo que ela não, né, dê à luz a uma criança, a gente tem a maternidade espiritual, que é essa necessidade de cuidar do outro, né, de acolher. A mulher, segundo o Julia Marias, ela é uma tenda. O que é uma tenda? É uma coisa que traz para dentro, né? Acolhe, traz para junto, né? Então, assim, é da mulher, é do feminino. Quem queira dizer que não, contra fatos não há argumentos. Qual a mulher que não gosta de cuidar, gente? Né? É da mulher o cuidado. Né? É da mulher. A própria manifestação da gravidez, ela é interna, né? Primeiro acontece dentro da mulher para acontecer fora depois. Então, a maternidade real, ela enfeia a maternidade. Por quê? Eu vou dizer para vocês o que eu percebo, né? A maternidade real, ela é um realismo selvagem, né? Você torna um negócio selvagem e aí as mulheres acham que estão combatendo uma idealização da maternidade com esse realismo selvagem. Mas o que elas estão fazendo? Elas estão desvirtuando a maternidade, enfeiando a maternidade. E aí o que acontece? Pega as dificuldades que tem na maternidade e absolutiza como se a maternidade só fosse isso e perverte, né? Como se a dificuldade fosse uma coisa ruim, deplorável, e que castigo é esse, né? Tudo bem, gente, se a gente for olhar biblicamente, tem lá uma passagem no Gênesis que fala disso, né? Que em virtude do pecado original, a mulher vai sofrer dores do parto e o homem vai ter que trabalhar, seu suor e tal. Mas não é disso que eu tô falando, né? Viver é sofrer. Se você não quer sofrer, então você não vai viver essa vida, você não deve ser vivida. Então, a maternidade real, olha só as consequências, né? Em vez de combater a idealização, é um realismo selvagem, né? Então, aí já tem o pessimismo, né? Que é o contrário do otimismo, que é alimentado pela esperança. E aí, pega as dificuldades da maternidade, que são dificuldades da vida. Os pais também têm suas dificuldades, as mulheres, mesmo que não sejam mães, têm suas dificuldades. Viver é superar obstáculos, dificuldades. Então, pega isso e absolutiza, como se a maternidade só fosse isso, e, né, como se a dificuldade fosse um castigo, uma coisa péssima, né? Assim, eu não quero ser mãe para passar por isso, né? Começa pelo próprio corpo, né? Não, eu só quero ter filho quando eu tiver fitness, né? Porque não quero ficar com aquela barriga daquele jeito. Mas, gente, né? Há formas de você engravidar também, né? Se você vai amando esse processo, você já vai se cuidando antes desse processo acontecer, se cuidando durante ele. E, claro, vai deixar marcas em você. Mas, gente, viver é receber marcas. A gente não tem como passar pela vida ileso. Mesmo que você não seja mãe, você vai ser marcada pela vida. Na sua carne, na sua pele, no seu corpo, né? A gente faz outras coisas que são bem piores e fica marcado e não acha ruim, né? Então, assim... O sentido, na verdade, né? Eu fiz uma especialização, e nessa especialização foi onde eu sempre fui diferentona, né? E aí eu fiz especialização em psicoterapia breve psicanalítica, e foi quem desenvolveu aqui no Brasil foi o professor que ensinou, que é o Mauro Henneberg. Eu não sei, eu sou o nome sempre o primeiro da pessoa, o segundo eu nunca sei. Mas ele é um psiquiatra, e aí a gente aprende várias técnicas várias coisas, na verdade, que a gente podia fazer com paciente diferente. Então, ele é super, mesmo sendo psicanalítico, ele é super contramão. Então, a gente aprendeu a fazer ikebana o quê? Pra gente poder fazer com paciente. A gente fazia aquarela. Sabe quando você vai fazendo técnicas de arte-terapia? Várias coisas. E teve uma que ele ensinou, que eu usei com alguns pacientes, que é assim, a linha, né? O sentido a linha, a nossa vida é uma linha, né? E quando a gente faz a linha do tempo com o paciente, essas coisas todas, né? Que você vai pegando os momentos dele, desde lá da infância e tal. E aí, uma coisa que eu sempre explico para as mães
né? Que aí eu estudei teoria do trauma, né? Fui a fundo de um monte de coisa. E a gente tem a nossa linha da vida, né? E o trauma, né, que a gente fala que é o que rompe o sentido da vida, é quando ele rompe essa linha, né? Que são traumas, na verdade, que são violências que a gente sofre, né? Então, se a gente for pensar, uma criança que perde os pais, isso é né? Rompe naquele momento o sentido da vida, porque ela estava indo e teve uma ruptura. Só que o que acontece? Vai lá, faz o nozinho e segue a linha, não é, né? Sem nada. E aí, dentro dessa linha, a gente vai ter vários nozinhos que são da nossa vida. Quando a gente fala quando a gente lê sobre essas questões da teoria do trauma, tanto que, assim, quando a gente foi estudar o trauma, a gente fez um link com a Frida Kahlo, né? Eu não sei se alguém conhece a história dela, deve conhecer, mas quem não conhece, meu, olha, ela por si só, né, a história dela é uma história danada, porque ela sofreu um acidente, ela tinha um casamento completamente maluco, ela era doente, né, ela tinha várias coisas aí, né, e várias coisas que romperam o sentido da vida. Então, quando a gente fala sobre traumas, né, porque isso é uma grande questão que está em voga hoje na maternidade, é que tudo traumatiza. Então, isso gera trauma, gera trauma, gera trauma, gera trauma, gera trauma. E a gente tem aquele trauma, os violentos, aquela criança que teve violência, né, abuso, e aí vai um monte de coisas que isso se invoga como traumas que rompem o sentido da vida. E tem os traumas consecutivos, né, que são consequências, né, da vida. O que é? Ir pra escola. Gente, claro que é. Você tá lá no bem bom da sua casa, você vai ter que ir para um lugar onde tem horário, tem que usar uniforme, tem hora para comer, a professora vai mandar você fazer as coisas, você vai ter que fazer. Isso gera um trauma. Mas isso é consequência da vida, né? É essa marca que a gente vai ter, inclusive pra gente, né, saber entrar na sociedade, né? Fazer uma tentativa lá na escola e tal. E isso é muito importante de dizer, porque o que eu vejo, que aí também gera, que dá uma desesperança você imaginar que tudo que você faz com seu filho traumatiza, né? Eu fico pensando, né? Eu tô lá no lugar da mãe, e aí, se eu fizer isso, vai traumatizar. Se eu fizer isso, vai traumatizar. Realmente vai me paralisar, porque eu não sei o que fazer com essa pessoa, porque tudo que faz eu vou traumatizar. E aí, o que acontece? Quando a pessoa não entende direito, ela faz do jeito que ela quer, né? E aí começam a endossar de que tudo traumatiza, e realmente traumatiza mesmo, né? Não é mentira, não é nem um pouco, mas como se fosse ruim. Eu tava pensando hoje por que que isso estava acontecendo e tal, e aí eu lembrei, quando eu fui fazer essa especialização, eu passei maus bocados lá dentro, né? Uma porque eu sou uma psicanalista super fajuta, sempre fui e no negócio. E quando eu fui fazer a entrevista para passar, a professora falou assim: "Você não entende dessas coisas você não é boa nisso não". E aí, o meu professor, ele gostou muito do meu jeito. E aí, ele me aprovou contra as duas outras que não queria. Afinal de contas, ele era o dono da porra toda, então ele me deixou passar, entendeu? Foi mais ou menos assim. Vocês não gostaram, mas eu que mando no curso e aí eu entrei. E eu lembro que nas aulas de psicanálise, porque eu tinha tido 4 anos, né, fiz da faculdade, tive 5 anos de aula e tudo, eu não era o que eu manjava, mas em compensação, a matéria nova, eu era nota 10, mas psicanálise eu travava, não ia, né? Me enrolava tudo assim, porque eu não entendia direito isso, né? Não que se você for prestar atenção, você fala, não tem sentido, né? Quando você presta atenção no negócio. Mas aí eu tava lembrando do recalque. E aí, o que causa, o que gera neurose? O recalque, não é isso? O desejo recalcado que você não cumpriu, né? Que você não finaliza, você não fez ele. Eu achei que fala que a neurose é uma mentira esquecida. E aí eu falei, olha que coisa doida, eu chego e manipulo todo mundo
falando que se você não realizar todos os seus desejos, você vai ser um louco neurótico. E aí, quem a gente imagina um louco neurótico? Que é o mendigo da rua que fica conversando com a parede, né? Ou Hitler, né? Porque aí, se você é uma pessoa mais cômica, você vai se imaginar um mendigo da rua falando com poste. Se você é mais dramática, provavelmente você vai achar que seu filho vai ser um Hitler. Né? Porque aí você tem os dois opostos. E aí, quando a gente vem nessa onda, porque precisa ter uma justificativa para os traumas, claro, trauma. Então, se o recalcado, né? O que foi recalcado foi um desejo que não foi cumprido, e ele tenta aparecer nos sonhos e através do inconsciente e nos atos falhos, e a gente não consegue, precisa fazer o negócio. É claro que eu não vou deixar com que ele não consiga realizar todos esses desejos, porque se ele tiver isso, ele vai ser um recalcado, ele vai ser um neurótico, e vai que ele se revolta contra todo mundo, contra mim, eu não me ame mais, porque aí também tem isso, né? E se ele não me amar? E eu não sei se você vai falar sobre isso, né? Da maternidade, mas o medo de não ter o amor do filho, né? Porque isso acontece bastante. E se ele não me amar? E se eu fizer isso, ele não gostar de mim? Porque o medo do trauma nada mais é o medo de você achar que seu filho não vai gostar de você. Ei, gente, eu tô com o olhão aqui porque eu vi uma barata. Ai, meu Deus do céu. Mas eu tô plena, tô plena. Você tá plena. Eu não ia estar, eu ia estar falando tchau, Amanda. Obrigada. Mas o trauma, ele não deixa de ser isso. Porque quando a gente fica pensando, será que isso vai traumatizar? É porque é o medo que eu tenho dele não gostar de mim. Não eu tô fazendo aquilo que é melhor. Porque se é o melhor pra ele, eu não vou me questionar se traumatiza ou não. Porque eu sei que aquilo lá é o melhor pra ele naquele momento, que ele tem que fazer, ou que eu tenho que direcionar, ou qualquer outra coisa. E aí eu falei assim, olha como isso fecha redondinho, né? Porque você fica falando que o desejo, né? O reprimir o desejo é ruim, porque isso pode gerar uma neurose. O trauma seria a repressão do desejo, então, consequentemente, eu não reprimo, não traumatizo, e aí eu tenho um ser humano livre. Mas quem vive pelo desejo é o quê? Escravo do desejo. E a barata está aí atormentando ela. Mate essa barata, minha filha. Vá na fé. Ela não voa nem cima de mim. É isso que... Se ela voa, eu... Tá, vamos lá. Continuando, eu vou ignorar a barata, tá? Sim. Eu posso mais pra frente falar dessa questão do amor materno, né? Sim. Mas antes disso eu quero falar ainda sobre essa maternidade real, né? Sim. Que ela acaba dando a ideia de que o povo tá rindo de mim. Gente, eu Com não certeza. tenho medo de barata. Não tenho, juro, eu mato a barata. Mas é porque ela tá muito feia. Mas plena, né? Estou plena. Tudo acontece nas minhas lives, né? Isso que é. Muito bem. Então, essa maternidade real traz a ideia da maternidade como um fardo e não como um presente, uma dádiva, né? Mas se a gente for olhar realmente, tem um custo. A gente não pode negar, né? Ser pai, ser mãe tem um custo. Mas isso não quer dizer que é um peso, né? Muito custa o que muito vale, né? Já falei até sobre isso, tem um texto sobre isso no meu feed, né? Muito custa o que muito vale. Então, assim, é uma responsabilidade grande. Então, assim, não vai ser uma coisa fácil, não vai ser uma coisa mole, né? Não. E uma coisa muito bonita é que esse amor que dá a vida é um amor que a gente pensa que é um amor que se divide, mas é um amor que se multiplica, né? Porque eu imagino o amor como um recipiente que quanto mais você enche, mais ele alarga. Não é um recipiente que você enche, ele fica só caindo para fora, caindo para fora. Não, ele vai largando. Então, assim, esse amor que dá a vida, ele vai. A mulher vai encontrando uma capacidade de amar que ela não sabia que ela tinha. E essa capacidade de amar é para que ela ame mais e melhor, não só ao filho, mas a ela, ao marido, à família, a outras realidades também, né? Porque quando você é capaz de amar um ser que é gerado por você, você também é capaz de amar outras vidas que você não pensava sobre elas, mas que você passa a pensar porque tem uma vida agora que é a sua responsabilidade. Então,
a sensibilidade da mulher, ela aumenta diante do sofrimento humano, né? Porque ela sofreu as dores que são insuportáveis, em prol de um bem maior, que é gerar uma vida. Então, quanto mais se dá amor, quanto mais a gente transborda, mais nosso recipiente ele aumenta, né? E aí, os filhos, eles nos ensinam a gente a sair mais de nós, né? Porque a gente só consegue criar um filho se a gente abre mão do egoísmo, se a gente sai de nós, né? O sair de si. Os filhos, eles nos ajudam a dar cada vez mais de nós e a olhar para o que é realmente importante, né? De repente, você vai ver no Amor que Dá a Vida, né? Que é esse livrinho aqui que eu falei, a autora diz, esse livrinho aqui, né? Amor que Dá, maravilhoso, lindinho. A autora, que é a Kimberly Ham, ela diz que quando casou, ela descobriu quanto ela e o marido descobriram quanto eram egoístas. E aí eles foram trabalhando isso, mas quando eles tiveram filhos, eles descobriram que ainda eram egoístas. Então, assim, deram 2 passos de maturidade, né? O casamento e o segundo foi a maternidade e a paternidade. E aí, não é só a gente que dá a vida, né? Os filhos, eles também nos dão a vida, só que de outra forma, né? Os filhos, eles dão um novo significado para a nossa vida, né? Então, assim, Rosane, é isso mesmo, a maternidade nos ensina a ter muito mais empatia, isso, né? Gente, a maternidade é uma escola de virtudes, se a gente souber olhar para ela, né? Não é uma escola de imaturidade, é de maturidade, né? Kimberly diz, né? Amadureci cuidando dos meus filhos. Os meus filhos, ela entendeu melhor o sentido da vida dela. Não é que os filhos dela tornaram-se o sentido da vida dela. Ela entendeu melhor o sentido da vida dela quando ela teve filhos, né? Então, os filhos, eles têm, como o Frankl fala, que há 3 formas da gente encontrar sentido na vida. É amando, dedicando a uma causa ou encontrando sentido no sofrimento. Os filhos entram no amor, né? Então, quando você ama, não só os filhos, mas qualquer coisa, qualquer pessoa que você ama, você dá essa possibilidade do seu sentido de vida ele ficar mais concreto, porque você passa a cumprir o dever, né? O Ítalo fala, o sentido da vida não é uma coisa que a gente acha. O sentido da vida é fazer aquilo que faz sentido para você, né? Então, cumprir o teu dever, ir lá e fazer o que depende de você, né? Cuidar do que depende de você, essa vida depende de você. E aí, e aí agora eu vou ler o texto de Rebeca, que eu disse que ia trazer, porque outra coisa que me incomoda muito nessa maternidade real é que esse discurso mostra as responsabilidades sem mostrar as recompensas. Mostra, né? Só mostra o peso, mas, gente, não mostra que, para além disso, basta um sorriso de uma criança que aí já faz tudo valer a pena, né? Os pais passaram a noite em claro, mas a criancinha sorri, você esquece tudo, né? E aí também nos ajuda a perdoar, né? Entender que para além daquele choro, daquelas coisas todas que os pais passam, existe um ser humaninho ali, né? Assim como quando a gente é ofendido por alguém, a gente só olha para a ofensa, mas existe algo muito além da ofensa. E a gente também tem que entender que nós também não somos também essa coisa toda, não. Essa Coca-Cola toda, não, né? A gente é ruim, a gente faz coisas ruins. Então, a gente exige muito que o outro nos ame, mas a gente não está tão disposto a amar assim, né? A gente ama colocando condições. Aí a gente já está prejudicando o próprio amor. Porque o amor, a gente dá a vida pelo outro porque a gente sabe que é o certo, é bom, não é esperando que isso seja uma moeda de troca, né? Eu vou fazer isso pelo meu filho, vou fazer tudo pelo meu filho para que ele não me abandone na velhice, né? Eu vou mimar meu filho para que ele não queira sair de casa, não queira, né, sair debaixo da saia da mãe. A gente fica negociando o amor. Eu tenho uma paciente que o pai e o avô entraram numa guerra de afeto por ela e eles começaram a comprar ela com comida. Ela desenvolveu obesidade. Porque era um tentando,
vou dar isso para conquistar o amor dela. Aí vinha outro que dava outra coisa. Aí ela desordenou o comportamento alimentar dela e desenvolveu obesidade, né? Não tô dizendo que é causa e efeito, tá, gente? Porque tem a É, responsabilidade dela pela vida dela também. Mas entendam, né? Que a gente vai também entrando nessa lógica com os filhos, né? De negociar o nosso amor, né? sim. E aí a primeira oportunidade que a mãe tem, muitas vezes, é dizer: eu fiz tudo isso por você e você, né? Você não reconhece. Quando eu estiver morta, eu quero ver. Eu já choro a mãezinha lá no caixão. Minha mãe é dessas, tá, gente? Ela é novela mexicana, nível hard. Eu vou É, fazer 11 anos de casada agora, em março, agora em março, final de março. nossa, que 11 anos. é bodas de quê? Não faço a menor ideia, a gente tá 18 anos juntos já. Quando eu fui casar, eu morava, a gente morava junto, Os né? terços da minha vida Então, já descobriram a minha idade. eu faz 18 anos que a gente tá junto, e aí a gente vai fazer 11 anos de casado. E aí, quando a gente foi casar, né? A gente já morava junto, mas morava. A mãe dele. A gente foi bom, é uma história, mas no final das contas, um pouquinho antes de casar, minha mãe e a mãe dele estavam morando no mesmo prédio, e a gente já tava, a gente morava juntos, mas na casa da minha mãe, né? E aí eu queria casar, eu casei com 24 anos, e aí quando a minha mãe tava, eu tava arrumando minhas coisas e tudo, ela falou: você quer casar mesmo? Porque eu tava casada, mas não tava, né? Porque eu tava morando na casa dela. Até aí, eu sempre ajudei em casa, sempre tive que fazer as coisas. Não era uma questão de maturidade, tipo, vou sair. Tanto que esse recurso ela não conseguiu usar muito. Nossa, vai ter que lavar roupa, vai ter que passar, vai ter que lavar banheiro. Porque ela sempre fez a gente fazer isso a vida inteira, né? Porque minha mãe, ela meio que criou a gente pra gente não ficar em casa. Isso foi, acho que, o objetivo dela. E na hora que a gente saiu, ela falou: que merda que eu fiz. Mais ou menos isso, entendeu? E aí, ela chegou e falou assim: mas você quer mesmo casar? Eu falei: quero, mãe. Ela falou assim: casar saindo de casa? Eu falei: quero. Tanto que ela incentivou casar, ela não ficou triste nem nada disso. Mas ela chegou e falou assim: mas se você casar, você vai ter que pagar a conta. Aí eu falei: mãe, mas o que eu faço aqui em casa? Ela: não, mas você vai ter que pagar muito mais. Eu falei: é a vida? Eu vou ter que fazer isso. Então, assim, você falou, eles usam algo, né? Porque ela não poderia usar, aí você vai precisar limpar a casa, aí você vai precisar passar roupa, porque isso eu já ajudava ela, né? Então, isso eu já fazia, isso já era uma rotina. Eu já ajudava, inclusive, ela a pagar algumas contas de casa, né? O Henrique também, que é meu marido, que morava lá. Então, a gente tinha essa responsabilidade já. Mas aí ela jogou esse direitinho. Fiz: não, mãe, né? É, uma porque a gente queria ter a nossa casa, a gente queria, né? Que a gente queria, claro que em casa que é casa. Mas para vocês verem como é que é esse desespero, né? Na hora, essa moeda de troca, né? Não, você precisa ficar, né? Em casa, porque eu não sei o que é ser uma pessoa sem ser sua mãe, como se o fato de eu sair de casa, ela não seria, né? Ela fosse se despersonalizar, né? E não, continuou sendo, só que eu não preciso mais dela nesse sentido, eu preciso dela em outras coisas. E aí, esses joguetes que a gente vai fazendo com os filhos, que é importante perceber quais são as condições. Porque aí ela colocou uma condição: não, para você casar, você vai ter que pagar a conta. Olha que ruim. Isso foi condicionado, né? Uma condição que ela colocou, como se eu vivesse sem pagar a conta. Como se fosse assim, todo mundo, né? Rico num extremo que eu não sabia nem, não sei nem que é pagar conta de telefone. E aí, foi condicional, né? Ela colocou uma condição lá dentro que poderia ter me pegado, né? Porque, inclusive, quando eu casei, eu não estava trabalhando, já tinha terminado a faculdade, né? Foi eu terminei a faculdade em dezembro, casei em março. Casei rapidinho também, porque aí já deu pra gente conseguir antecipar as coisas. E consegui emprego. Menina, olha, casei, né? Dezembro formei. Aí eu falei: vou procurar emprego.
Eu lembro que foi quando? Acho que foi dia 25, dia 20 de janeiro eu coloquei meu currículo na Cato, dia 5 de fevereiro eu estava empregada, dia 28 de março eu casei. E aí eu falei, porque eu falei, vou casar, preciso voltar a trabalhar, né? Preciso voltar a fazer, porque aí até aí eu tava fazendo os trocinhos pra ganhar. Mas a gente já tava juntando as coisas, a gente não precisou de nenhum auxílio pra casar, a gente já tinha tudo, a gente comprou tudo, então a gente fez uma coisa construindo. Mas o problema não era esse, né? Pagar não era o problema para casar, porque a gente já estava se preparando para isso. Então, quantas condições a gente não coloca para os nossos filhos fazerem aquilo que a gente gostaria que eles fizessem, né? Do jeitinho que a gente quer, né? E é uma forma muito de controle isso. E a gente não controla nada nessa vida. Sim, nada mesmo, né? Eu vou ler o textinho e aí eu vou Sim, fechar minha fala, tá? sim. Esse texto é de Rebeca Taide, é uma psicóloga, né, amiga minha, maravilhosa. Depois eu vou postar para vocês seguirem ela. Aí ela fala da maternidade, né? Ela diz assim: se eu soubesse antes que passaria tantas noites acordadas, que meu corpo mudaria tanto, que o tempo livre já não existiria. Se eu soubesse antes que não teria mais noites livres para sair com os amigos quando quisesse, que a viagem para conhecer o mundo não se realizaria, que minha carreira profissional mudaria completamente, se eu soubesse antes que enfrentaria birras, choros sem motivo e que demoraria o dobro do tempo para ajeitar a casa, se eu soubesse antes que teria brinquedos espalhados em minha sala, que o enfeite novo de Natal seria quebrado com 20 minutos que foi comprado, que a minha cama já não seria só minha e do meu esposo. Se eu soubesse antes que já não conseguiria ir ao cinema ou aos bailes de formatura, que gastaria tanto com remédios, fraldas e roupas que rapidamente se perderiam. Não tinha como imaginar tanta mudança. E a única certeza que tenho diante de tudo isso é que, se por um milagre divino me tivesse sido revelado esse futuro, eu faria tudo exatamente igual para te ter em meus braços. Quem seria eu se não tivesse conhecido esse amor, que me tira de mim mesma e me faz cruzar a barreira do meu egoísmo? Os filhos têm perdido espaço na vida das famílias porque o egoísmo tem se alastrado e o prazer pessoal tem sido colocado em primeiro plano. Se querem um conselho, tenham filhos. Se possível, 2, 3, é a vida te convidando a crescer, a fazer uma experiência de transcendência a cada sorriso, a cada novo aprendizado, a cada eu te amo, mamãe. Ter filhos não vai te transformar de um dia para a noite e nem vai te fazer necessariamente melhor se não houver em você a disposição para se abrir para esse novo ser. Pode, inclusive, ressaltar ainda mais o seu egoísmo e mediocridade. Mas, se você fizer a experiência de se abrir para ver que na sua frente um pequeno pedacinho do amor se manifesta e te convida a ser melhor, a dar o seu melhor, a trilhar um caminho de beleza, verdade e bondade, por aquele ser que está ali completamente dependente de você, é aí onde o milagre da transformação acontece. Então, Rebeca, ela faz o contrário do discurso maternidade real. Ela mostra a realidade, a dificuldade, né? Mostra as responsabilidades, mas ela mostra ali que além das responsabilidades tem as recompensas, né? E que ela, se soubesse tudo, eu acho que o amor, isso é a característica do amor, né? O amor dado, ele nunca é perdido. Então, se a gente soubesse, quando a gente ama, de fato, com tudo que a gente é e com tudo que a gente tem, se a gente soubesse tudo que a gente ia passar de ruim, a gente ainda assim amaria. Porque amar sempre vale a pena, né? E eu falar aí de um amor que ele tem um aspecto transcendente mesmo, né? Extrapola a humanidade. Porque quando você tem a experiência do amor, você olha assim, eu não sei como é que eu sou capaz de amar desse jeito, mas eu amo. E isso tem um impacto muito forte na nossa biografia, né? Eu estava falando ontem com o Tiago que você pode passar uma vida sem ser amado, mas se você passa uma vida sem amar, sua vida é em vão, né? Porque amar dá sentido à nossa vida, né? Amar nos salva de nós mesmos, do nosso egoísmo, né? E aí, quando eu leio esse texto de Rebeca, eu vejo que um filho não é um direito nosso, é uma vida que nos é confiada. Então, a gente tem um tempo de responsabilidade sobre essa vida que ele vai passar. Você vai continuar ali, o seu filho vai poder continuar contando com você, mas ele vai passar a se tornar responsável pela vida dele.
Por isso que a gente tem que ter uma vida para além dos nossos filhos, né? E que a gente tem que receber essa vida com alegria, com gratidão, com humildade e amor, porque os filhos eles nos ensinam, né? Os filhos eles nos transformam e os filhos eles são realmente um presente. E eu acredito piamente que assim, a maior herança que a gente deixa para o mundo é um filho, porque assim, as heranças, imagine você morrer, acumular riquezas. Quando você morrer, aquilo vai passar. Mas um filho é uma possibilidade de você não passar. Você não passar. Por quê? O seu legado, né? Ele vai ter a possibilidade de se manter vivo. A sua história vai ter a possibilidade de se manter viva, né? Então, quando a gente morre, a gente não tem mais como escrever a nossa história. A nossa história acabou ali, mas se a gente deixa um filho, a gente deixa a possibilidade da nossa história ser recontada e ser melhorada, e ele continuar levando isso à frente. Então, a maior herança que eu vejo hoje são os filhos, né? Porque quando a gente parte, são eles que ficam. Os bens materiais, eles são efêmeros, né? Os bens materiais, eles não produzem frutos. Já os filhos, eles continuam produzindo frutos. Então, por isso que é a maior herança que a gente pode deixar, né? E, para mim, os filhos, eles são essa esperança de um futuro melhor, não porque apenas são uma nova vida, mas principalmente pela educação que a gente pode dar para eles, né? Por isso que é importante hoje os pais lerem sobre maternidade e paternidade. Eu faço uma brincadeira com minhas mulheres, né? Minhas mulheres casadas, que eu digo, olha, a gente vai criar um programinha para você e para o seu esposo. É o Clube do Livro do Casal. Aí eu boto casais para estudar sobre casamento, sobre família, sobre filhos. E aí, não gosto de ler, vai assistir live, né? Vem pra live aqui, minha com a Amanda, né? Eu criei essa brincadeirinha, né? Do clube do livro, clube do filme, né? Dos casais, dos pais. Porque a gente tem tanta informação hoje que a gente não tem desculpa mais para não dar o melhor da gente, né? E isso que você está fazendo é louvável, Amanda, porque o que esses discursos de maternidade real prestam é um desserviço, né? Um desencantamento, é uma vida realmente desvirtuada, assim, né? Você pegar um negócio que é belo e enfeiar, você pegar, não me entra, né? Não me entra. E essa história dos filhos como esperança eu coloquei aqui, né? Preparar uma boa flecha para acertar no alvo, né? Você não vai ensinar o seu filho a acertar o alvo, você vai preparar ele. Se ele vai acertar o alvo, aí é com ele, né? Mas pelo menos essa responsabilidade assim dos pais, né? Preparar uma boa flecha para acertar o alvo, né? Por isso que a educação, tanto os pais têm que ser educados, né? Aí a educação parental entra também, a psicologia, quanto tem que saber educar. Né? E aí entra toda essa gama de informação, livro, live, Samia Marcilli, né? Você e tal. Então, essa é a contribuição que eu queria deixar, né, pessoal? Assim, que é uma das coisas mais lindas que tem a maternidade, né? E que realmente, vamos lá para a primeira frase que eu falei, né? Maternidade, o renascer da esperança, né? Porque quando a gente nasce, a gente é uma esperança, mas quando a gente faz nascer, a gente nasce junto. Então, a gente faz a esperança renascer, né? Então, olha só o quanto é poderosa a maternidade, né? E é isso, Amanda. Eu acredito que eu falei tudo que eu tinha para falar. Desculpa se eu te atrapalhei também, que às vezes, né? Eu falei pra você que eu não sabia qual era o meu temperamento e cada vez eu sei menos, mas eu desconfio que eu sou uma colérica, talvez, né? Deixa eu te dizer que eu não sou fleumática, eu sou sanguínea. Eu não disse pra você que você não era fleumática? Eu falei aquele dia. Eu sei de todo mundo, menos o meu, mas de todo mundo. Estocado, por isso que... Eu falei, você não é fleumática. Não é. Mas eu escrevi um livro, o Manual da Mamãe Descansada. Aí eu sou no volume 1 porque eu quero fazer uma coleção, né? E aí, quando eu fui fazer a edição, eu comprei os livros da Virtude e eu indico para as famílias, né, lerem com os filhos. Inclusive, eu uso isso com os meus adolescentes, que eu tasco uns troços para ler para eles e faço eles refletirem, né?
que é muito interessante. Eu acho um instrumento clínico, né? Eu uso como instrumento clínico o livro das virtudes. É, depende da idade do adolescente também. Quem é? Claro que a gente não é com todo mundo que usa, mas com criança, adolescente, eu tô achando super legal. Mas aí eu achei um escrito que é do Paulo Mendes Campos e é IF, o nome IF. E aí fala assim: meu filho, se caso chegares, como eu cheguei, a uma campina de horizontes arqueados, não te intimide o uivo do lobo, o bramido do tigre. Enfrenta-os nas esquinas da selva, olhos nos olhos, dedo firme no gatilho. Meu filho, se acaso chegares a um mundo injusto e triste como este em que vivo, faz um filho, para que ele alcance um tempo mais longo e puro e ajude a redimi-lo. Você tá entendendo? Aí eu falei, preciso colocar. Não sei se vão entender. Não importa. Aí eu coloquei. Eu falei assim, meu, o que é isso, né? É muito sério. Eu lembrei de uma pessoa que disse pra mim, eu não consigo amar. Aí eu disse assim, eu não consigo dar a vida. Eu disse, é porque você não teve filho, meu filho. Simples, vá fazer um filho, vá, num instante você aprende a dar a Isso. vida, a A amar. dar a vida, a amar, né? Porque a criança, ela te convida a isso. Teve uma vez que eu assisti um curso que era sobre brincadeiras infantis educativas. E a psicóloga era Simone, o nome dela, e a mediadora, e ela falou assim: a gente está vivendo num mundo onde você vê um bebê e ele te incomoda. Ela falou assim: a gente sabe que o mundo está perdido, né? Nunca tá perdido, que a gente sempre tem esperança, porque tem muita gente boa. Mas você vê quando o mundo está se perdendo, melhorando a frase. Quando você olha para um bebê e ao invés de você brincar com ele, você despreza, como se ele te incomodasse. Porque a criança, ela convida a proteção. Qualquer um tem. Aí, se você for falar de instinto, se for, porque não é todo mundo que tem. Mas há esse convite dentro da gente, quando tem uma criança na nossa frente, de você querer protegê-la, de você querer brincar com ela. E quando eu vi isso me tocou tão profundamente, porque eu comecei a perceber, eu falei, será que eu faço isso quando eu tô, né? E aí eu comecei também a perceber as pessoas, né? Se param, e sim, tem pessoas que fazem, tem outras que não. Mas a partir do momento que a gente olha para um bebê, né? Ou para uma criança pequena, uma criança maior, a gente já não tem esse impacto tão grande. Mas um bebê e uma criança pequena que eles têm aquela cara, né? Que é a cara de proteção mesmo, eles têm que ter essa cara, senão a gente abandona. Senão não, é aquela cara fofa. Porque esse é muito estranho, gente. Antigamente era assim, as crianças não sobreviviam. Hoje a gente sabe disso porque tem outra consciência. Mas há séculos atrás não era assim que funcionava. O filho nasceu com algum tipo de deficiência, não ficava. E os que ficavam normalmente ficavam escondidos, né? Até pouco tempo atrás as crianças com deficiência ficavam escondidas, né? Mas eles precisam ter essa cara, esse apelo, na verdade, para ser cuidados. E você não fazer isso quando você vê uma criança, né? Ou as pessoas não fazerem isso é muito sério. Porque aí realmente vai ser essa maternidade real, mãe zumbi, né? Eu falei, eu vou desenvolver um filtro, tipo uma mãe descansada, onde ela tá plena e os cabelos ficam assim, ó, tipo, sabe? Que ela coloca o meu filtrinho lá e ela tá linda, plena e com os cabelos esvoaçantes, igual a atriz de Hollywood. Falei, gente, não é possível. Ela precisa olhar o belo, bonito, né? Não precisa estar. Tem dias que não tá bom, mas que isso fique, na verdade, mais esperançoso, né? Que fique com um aspecto melhor, né? Para que a beleza, né? Ela traz isso daí também, foi o que você falou aqui pra gente. Ela é o impulsionamento para a esperança. A gente, quando tem esperança, a gente vê belo, mas se você não sabe o que é esperança, se você vê beleza, com certeza a esperança tá junto com você, né? Então, começar a ver beleza em tudo isso, né? Bom, já vai terminar. Muito obrigada, Rose. Foi Ai, eu amei assim, ficar essas 2 horas, ficarei mais. foi lindo. Quinta-feira eu vou falar com as meninas do Anima Mater sobre temperamentos. Vou ver se eu consigo me descobrir. Porque eu me digo fleumática, mas eu duvido que seja. Duvido.
Eu acho que você é quente, viu? Então, a minha pressão é baixa, sou gelada, eu morro de frio. Eu sou lenta, preguiçosa. Tem umas coisinhas aí. Mas vou descobrindo. Seu temperamento Vai pode estar acabar. embotado. Pode. Beijo, muito obrigada. Já vai acabar. Eu que Muito agradeço. obrigada. Eu que Vou colocar agradeço. tudo no YouTube e vou digitar o resumo e te marcar, tá bom? Tudo certo. Beijo. Beijo, Tchau. tchau.